favor, querido, eu gostaria que, se for possível, claro, você possa abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 16. João, capítulo de número 16 da Palavra de Deus. No versículo de número 33, último versículo do capítulo 16 de João. João capítulo 16, verso 33. Você encontrou? João capítulo 16, verso 33, último versículo. Hein? Está escrito assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que está escrito na sua Bíblia? Amém? Eu vou ler nessa minha tradução que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está escrito a mesma coisa. Queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, se você puder, na altura do teu peito, coloca a mão no teu coração. Fala assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua palavra continue falando ao meu coração, que o teu Espírito possa ministrar a minha vida, em nome de Jesus, amém. Se assente, por favor. A Bíblia diz que nesse mundo nós teremos paz, e nós teremos muita paz, amém, irmãos? Então, a Bíblia diz que no mundo nós teremos, pode sentar, no mundo nós teremos aflições, é isso que diz a sua Bíblia? Amém. Irmãos, e nós teremos realmente aflições. Você pode acreditar, em todas as áreas das nossas vidas nós seremos afligidos em um momento e outro, seja área profissional, seja área conjugal, entre filhos, pais, seja na área sentimental aí, seja na área ministerial, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, vai chegar um momento que a aflição, ela vai bater na porta do nosso coração. O apóstolo Paulo, ele na sua prudência, conhecendo muito bem aquilo que eram os romanos, porque ele também tinha cidadania romana, ele foi preso por várias vezes por Roma. Ele disse assim, que depois de nós termos feito tudo, ele fala ali a respeito do cuidado, da proteção da armadura de Deus, ele disse assim, para que nós venhamos a permanecer firmes. Mas ele disse também, que o dia mau, ele virá. Quando vier o dia mau, ou seja, o dia mau, ele vai chegar na porta da nossa casa. Amém, querido? Você está feliz por isso? Nós cantamos a letra de uma canção, eu vou repetir aqui para você. Nós cantamos, deixa eu ver aqui se eu encontro. Aqui, te agradeço ao Pai pelo amor derramado, pela sua provisão nada tem nos faltado, pela sua proteção, pela sua misericórdia, em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço ao Pai, te agradeço ao Filho, te agradeço ao Espírito de Deus, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Por quê, irmãos? Pelas nossas provações? Junta todo esse som legal, essa harmonia, a gente acaba não percebendo aquilo que a gente canta, mas nós cantamos exatamente isso, pelas nossas provações. Então nós cantamos até mesmo por aquilo que muitas vezes se levanta contra nós, mas em tudo nós precisamos dar graça, porque essa é a vontade de Deus. Nós entendemos, irmãos, que por mais que os problemas eles surjam nas nossas vidas, e quando muitas vezes o ímpio até mesmo, irmãos, ou quando alguém que não tem a Deus, não conhece a Deus, não teme ao Senhor, ele se levanta contra a sua vida, os olhos de Deus não estão no ímpio, irmãos, ele já está do outro lado, mas os olhos de Deus estão em nós, na nossa reação, como é que nós vamos nos comportar diante daquela situação. Sabe, irmãos, então os olhos de Deus eles passeiam por toda a terra, mas eles não param em toda a terra, irmãos. Os olhos de Deus eles se voltam, irmãos, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ali está o prazer do Senhor. O prazer do Senhor, irmãos, não está simplesmente nas coisas maravilhosas desse mundo, mas a maior riqueza de Deus.
A maior preciosidade de Deus, irmãos, é um filho aqui na terra louvando e adorando o nome dele. Então, irmãos, eu li esse versículo propositalmente, irmãos, porque hoje até mesmo estava conversando com alguém na fila lá dos candidatos, cumprindo cidadania, né? Não porque queremos, mas somos obrigados, essa é a democracia do país, mas enfim, estava conversando com alguém, eu gosto muito de ouvir, eu acho que eu fiquei ouvindo mais ou menos 1 hora, irmãos, estou falando, acho que assim, eu encontrei na fila assim, eu falei assim, hoje eu vou mudar, normalmente eu vou no horário assim, mais estratégico, né, vou voltar lá, eu falei, hoje eu vou nos horários dos velhinhos, porque eu já passei de 51 anos, então eu vou de manhãzinho, os horários dos velhinhos, fica tudo na fila lá conversando, né. Então, eu fui lá e achei algum carente que ficou falando 1 hora comigo, e eu, tá bom, entendo, sei, tá certo. E ele contando assim tantas coisas, tantas provações na sua vida, de alguém que planeja, irmãos. Significa que chora buscando ter um filho no seu casamento, para um casal, não teríamos autoridade nenhuma, se nós não tivéssemos passado por isso. Poderíamos aprender através de livros e aquilo que dizem por aí, mas nós aprendemos isso. Não poderíamos falar a respeito de crise em relacionamento, irmãos, ou talvez não com tanta autoridade, se nós não tivéssemos passado exatamente pelo fio estreito que um dia nós passamos. Não teríamos autoridade nenhuma para falar sobre esse assunto. Alguém poderia dizer assim, mas você já passou por isso? Não. Então, quer dizer, a Bíblia nos mostra, mas e os testemunhos daquilo que nós contamos? Então, é maravilhoso, irmãos, os escritos da Bíblia, santos, sagrados, poderosos, mas nós somos o testemunho daquilo que Jesus disse que nós testemunharíamos. Nós testemunhamos e somos como testemunhas vivas da palavra de Deus. Quando diz que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da tua glória, nós somos aqueles que glorificamos a Deus através, irmãos, das nossas vidas. Nós somos aqueles que exaltam o nome do Senhor. Então, irmãos, em muitas áreas da nossa vida, nas nossas famílias, muitas vezes nós traçamos, muitas vezes nós planejamos, e as coisas ainda assim elas acontecem diferente. Quantos estão na igreja ou nas igrejas, irmãos, e os seus pais não estão, e os seus filhos não estão, e outros parentes muitas vezes não estão, e as pessoas elas estão orando por isso, né? Mas Deus, irmãos, os olhos de Deus, eles não estão fechados para isso, e nem os ouvidos de Deus também não. Mas em todas as áreas funciona mais ou menos assim. Mas hoje, irmãos, daqui a pouco nós estaremos orando pela família, e algumas pessoas não estão conosco devido ao dia de hoje, né? Algumas pessoas trabalharam até mesmo na campanha, enfim. O que eu quero comentar com você hoje, irmãos, é a respeito de um fato, né, que aconteceu aqui na igreja, e algumas pessoas até mesmo comentaram comigo, e eu entendo uma coisa, irmãos, eu aprendi nessa caminhada uma coisa. A partir do momento, nós normalmente temos a comunicação assim bem falha, e a partir do momento que alguém pergunta alguma coisa para mim, eu já me sinto assim na falha, porque faltou informação minha. Se a minha informação suprisse, ela nem perguntaria. Então, se há uma pergunta, embora, claro, existem perguntas e perguntas, mas existem coisas assim que são bem básicas. Então, deixa eu explicar para você. Hoje eu vou fazer esse tipo de um bate-papo, tá bom? Eu vou deixar você assim totalmente à vontade. Se você quiser perguntar, não é escola bíblica isso aqui não, tá bom, irmãos? Mas se você quiser perguntar, se você quiser falar e tal coisa, você fica à vontade, tá bom? Mas, às vezes você entra, irmãos, na igreja, você vê, por exemplo, está faltando algumas pessoas. Quantos perceberam isso? Está faltando algumas pessoas, né? Deixa eu te explicar uma coisa desde o começo. Vamos começar desde o começo, né? Começar do princípio. Começar desde o começo é boa, né? Vamos lá, vamos do princípio. Partindo do princípio. Nós traçamos, irmãos, na igreja, alguns planos, alguns projetos nós traçamos. Eu queria que você entendesse, irmãos, porque eu estou falando de uma coisa, funciona mais ou menos assim. Você está nesse degrau, você vai enxergar algumas coisas. Quando você estiver nesse, você vai enxergar outras coisas. E quando você estiver nesse, você vai enxergar outras coisas de uma outra forma. E dependendo do degrau que você tiver, por mais que as pessoas elas não entendam você, algumas coisas Deus te libera para fazer, outras
Ele corta e quebra o teu coração, porque muitas vezes não é tempo. Jesus, por exemplo, ele podia ter escorraçado alguém que o traiu. Ele fez isso? Em nenhum momento. Mas até no último minuto, antes de Judas sair da última ceia, Jesus honrou a Judas. Você sabe por que Jesus honrou a Judas? Primeiro, porque ele deu o bocado molhado, era honra. Segundo, ele sentou no lugar de honra diante de Jesus, lugar mais próximo que tinha ali de Jesus. Eles conversaram, para você ter ideia, e nenhum dos outros ouviram e entenderam aquilo que eles estavam falando, ficaram cochichando entre eles. Enfim, nós traçamos uns planos, nós traçamos alguns projetos para a igreja, e durante esse ano de 2022, e tínhamos um projeto, tínhamos pessoas para se encaixar nesse projeto, né? E uma dessas pessoas era o Felipe. Quantos lembram do Felipe? Alguns lembram do Felipe, né? Então, e o Felipe fazia parte desse projeto, né? E a princípio estava indo tudo muito bem. O Felipe, vou te contar a trajetória do Felipe. Eu louvo a Deus porque, como nós começamos o trabalho desde o começo, nós conhecemos a história de cada um, como é que chegou aqui. O Felipe foi um garoto que foi evangelizado pela Patrícia, e ele começou a vir aí para a igreja. A Patrícia falava tanto dele, né? Um dia o Felipe vai vir, Eu falei, tá. O dia que ele veio, eu medi ele de cima e embaixo, e falei, cara, eu estava te esperando. Mas você não me conhece? Deus te conhece. A princípio começou bem, começou no Espírito. Ele trabalhava no quartel a princípio, o quartel em Itu, né? Eu estou falando isso, eu vou fazer questão de deixar registrado para a informação ficar nivelada, tá bom? Para alguém não dizer, não, foi assim. Mas eu ouvi falar. A informação está nivelada. Ele saía de Itu, numa terça-feira, para estar aqui no culto de estudo da palavra à noite. De manhã ele voltava para Itu. Você imagina que alguém assim quer alguma coisa com Deus? Você acredita que quer, não? De Itu para Sorocaba, para participar de um culto de estudo, onde é o culto menos frequentado na igreja. A princípio começou no Espírito, né, naquela vontade. E aí nós fomos caminhando, e entre uma liberdade e outra, a princípio passou para ficar no projetor lá que a gente tinha na igreja aqui, e depois entre um trabalho e outro, numa liberdade viemos para cá, para um salão maior. Foi dada uma liberdade até mesmo para estar fazendo parte dos backs, daqui a pouco ministrando também. As coisas foram acontecendo, mas até então as coisas ali no rumo, né? As coisas ali até então, a princípio, meio que direcionadas. E foi passando o tempo, irmãos, e a princípio estava ali meio que alinhado com aquilo que a gente tinha planejado, né? E aí passou o tempo, esse final de ano, para encurtar, esse final de ano, a gente conversei com ele, ele disse assim, rapaz, a gente tem uns projetos, e eu gostaria de honrar você nesse projeto. Ele falou, qual é? Eu falei, então, a gente está com a intenção de abrir um ponto de pregação, né? Ou uma igreja, um ponto de pregação, uma extensão daqui. E quando é uma extensão, é a mesma visão, é uma extensão, é um braço só, é uma parte do corpo. E eu disse, nós estamos dispostos a contar com você. Ele disse, e se eu não for? Eu falei, outro vai no teu lugar. Você de menos. Eu queria que fosse você, mas se você não for, tem outro aí. É indiferente, né? Mas a minha prioridade seria para você. Eu falei, tá. Ele falou, passou uns dias, respondeu, eu disse sim, estou no projeto. Mas algumas coisas aconteceram no coração dele, irmãos. Há um cuidado, irmãos, é uma dificuldade muito grande quando nós trabalhamos essa questão de liderança. Existem pessoas que sabem trabalhar com elogios ou com críticas. Existem pessoas que não sabem trabalhar nem com elogios e nem com críticas. Se um elogio vem, sobe o ego. Se a crítica vem, derruba. Então, há um cuidado assim em a gente liberar uma palavra para alguém, para qualquer pessoa que seja. Então a gente muitas vezes procura ser muito prudente naquilo que a gente diz, né? E nisso, irmãos, nessa caminhada, eu sei que um monte de pessoas vai estar
assistindo, vai estar passando. Eu vou fazer questão de editar essa palavra e mandar para quantas pessoas tiver e que enviar, e para que a informação ela chegue realmente onde precisa chegar. Depois você vai entender o propósito de tudo isso. E aconteceu, irmãos, que nós passamos esse trabalho, essa intenção nossa para ele aceitou. Mas alguma coisa aconteceu no coração dele. Alguma coisa aconteceu no coração dele. No culto de quinta-feira que nós entregamos para ele, para que ele pudesse estar fazendo um trabalho, né? Ele já começou a falar, na quinta-feira mando eu. Eu falei, não deixa porque a gente precisa ver até onde vai, e dentro de um limite, eu não quero dar lado nenhum, para que alguém diga assim, olha, o pastor podou, ou porque o pastor fez isso, então eu me levantei. Oportunidade nenhuma, brecha nenhuma, exatamente nenhuma. Eu disse muitas vezes aqui, irmãos, a gente permitiu que várias pessoas subissem no altar, mas eu nunca desci alguém do altar. Eu nunca, nesses 13 anos, disse para alguém, ó, desce, cara, não está legal, desce. Eu nunca disse isso. Mas existe um peso de responsabilidade para servir a Deus. Enquanto nós estamos louvando e adorando, além de batalha no mundo espiritual sendo travada, irmãos, você pode acreditar numa coisa: trabalhos são feitos em encruzilhadas, matas virgens, cachoeiras e tantos lugares por aí, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Para que a igreja ela não exista mais. Quantas vezes saí de madrugada, trabalho aqui, quase tropeçando no trabalho, 4h30 da manhã. Ou seja, você entende o que acontece no mundo espiritual? Qual a intenção de Satanás de destruir algo que, porventura, não influenciaria em nada no mundo espiritual? Qual a intenção dele, irmãos? Se nós não influenciamos, se nós não fazemos diferença nenhuma no mundo espiritual, qual é o problema dele? Qual é o problema de Satanás com a igreja? Nós entendemos que se isso bate de frente no mundo espiritual e ele tem problema com isso, com certeza ele vai tentar destruir de todas as formas. Só que as pessoas que não entendem a palavra, como diz Mateus capítulo 13, pessoas que ouvem e não entendem, pode ser que elas tenham um problema sério na caminhada. E pessoas que não guardam no coração, como diz o salmista no Salmo de número 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pode ser que tenha um problema também. Apocalipse capítulo 1, verso de número 3, está escrito que é feliz aquele que ouve, lê e guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo, ou seja, lê, ouvir e guardar. Correto? O guardar, irmãos, quando a gente guarda alguma coisa, a gente cuida bem, a gente vela e zela, a gente nunca maltrata aquilo que a gente guarda. Se a gente guardou, é porque a gente tem carinho por isso. Bom, e nesse tempo, irmãos, algumas coisas foram subindo, o orgulho começou a tomar conta do coração dele, porque, bom, já era um trabalho que ia começar, né? Então ele já supostamente estaria na frente. Então ele já começou a chamar algumas pessoas para ir com ele. Ó, você vai comigo? Falou, não existe, isso não é igreja. Igreja, irmãos, é eu buscar pessoas para congregar e adorar a Deus comigo no mundo lá fora. Esse é o trabalho da igreja. Não simplesmente buscar pessoas que já estão dentro da igreja. Há um caso muito sério, irmãos, quando se vai buscar alguém que está dentro da igreja. Se alguém, por exemplo, que está fraco, está caindo, está perecendo, é uma história, é uma coisa, é outro caso. Porque a partir do momento que eu tiro, por exemplo, alguém da igreja e trago para uma outra igreja, se aquela pessoa se desviar, o sangue dela vai estar sobre mim, porque lá ela estava bem. Você entende a gravidade de tudo isso? Eu não quero falar assim usando termos técnicos, mas eu quero usar assim usando palavras bem simples para você. E aí ele começou a chamar pessoas para estar congregando com ele em algo que nem tinha acontecido ainda. Ou seja, para uma igreja que nem existia ainda, mas estava no projeto. Mas até então eu sosseguei o coração, como quem diz, deixa para até onde vai. Irmãos, Deus tem duas vontades. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, 3, fala culto racional, não ser transformado com o mundo, e versículo 3, para a gente experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem a vontade absoluta, é a vontade dele e pronto, e Deus tem a vontade permissível. Vontade absoluta, profeta, não é para você amaldiçoar o povo.
eu chamei você para abençoar. Mas o dinheiro veio, né, para Balaão, uma quantia maior. Ele disse, eu vou lá para amaldiçoar. A mula se levantou, abriu a boca e começou a falar com ele. Ou seja, mas Deus disse assim, não era vontade de Deus, mas Deus disse para Balaão, bom Balaão, você está aqui, vai, mas abençoa o povo. Mas não era vontade de Deus, vontade permissível e vontade absoluta. Essas são as duas vontades de Deus. Algumas coisas Deus permite, só para a gente aprender algumas coisas. E nesse levante, vamos dizer assim, irmãos, ele praticamente se rebelou contra toda a liderança da igreja praticamente. Pastor Leandro, Davi, Valdeci, toda a liderança, vai pensando, ele já imaginou que talvez fosse alguma coisa. E quando as pessoas, gente de Deus, elas começam a achar que são alguma coisa, irmãos, elas começam verdadeiramente a ser nada. Porque alguém quer ser grande diante de Deus, ele precisa diminuir. Eu preciso tratar os meus irmãos como se eles fossem superiores a mim mesmo. Isso é princípio. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E lavando os pés dos discípulos até ponto de Pedro se escandalizar, não, você não vai lavar meus pés. Então, irmãos, nisso aconteceu, e ele começou a armar algumas coisas por fora, alguns motins, algumas reuniões, na casa de irmãos. Irmãos, isso se chama rebelião. Fala assim comigo, rebelião. Fala mais forte, rebelião. É o nome disso. Procura um dicionário que consiste em rebelião. Eu gravei uma série de estudos por esses dias aí sobre rebelião. Está no canal lá, Teologia Simples, você vai encontrar. E fazendo reuniões, irmãos, na casa de irmãos, a gente sabendo assim por fora, eu não interferi, sabe por quê? Falei, quero ver até onde vai. O pastor interferiu, então, falei, não, vamos deixar, vamos ver até onde vai. Falei, não quero dar brecha nenhuma, para lá na frente, eu ter algo para dizer, porque o julgamento, irmãos, ele vem quando não tem interferência, aí é necessário o julgamento. Quando, por exemplo, Adão e Eva estavam com o conhecimento, estavam ali, irmãos, e eles tiveram toda a liberdade de participar, de comer da árvore da ciência do bem e do mal, Deus interferiu? Não, porque eu sabe, na Bíblia diz que não. Mas Deus sabia que era errado. Deus sabia que ia ter problema lá na frente. Sim. Mas a palavra já foi dita e Deus não interferiu. Então, o Senhor, Ele libera a sua palavra. Nós temos uma palavra para seguir. Nisso foi acontecendo, foi caminhando, irmãos, essa é a história. Foi caminhando, eu sabendo exatamente de tudo o que estava acontecendo, sabendo das reuniões, dos falatórios, e de tantas coisas assim, mas eu não apaguei a cena do projeto, porque se eu apago a cena do projeto, eu mudo aquilo que está no coração. Eu não queria mudar isso, eu falei, quero ver até onde isso vai, né? E eu fui segurando tudo isso, né? Segurando essa questão de abrir pontos de pregação, fui segurando para ver até onde realmente isso ia acontecer. Até chegou um tempo que ele não se aguentou. Ele com outro pastor. Você sabe, né, irmãos? Mulher grávida era assim. Quando a minha esposa estava grávida, ela não podia ver uma barrigudinha. Ela via uma... você está de quantos meses? Como é que vai se chamar? Já comprou roupinha? Tá. E aquelas coisas lá. Uma coisa puxa a outra, né? E funciona sempre assim, né? Um idoso puxa o outro. Músico, irmãos, se tiver um músico sentado aqui, eu não preciso nem ter revelação para saber o que ele vai fazer. No final do culto ele vai vir aqui conversar com alguém, eu tenho quase certeza disso. E aquele som lá, e aquela coisa toda, é automático, atrai, né? E aí ele se filiou a um outro também, que rebelde atrai rebelde, né? O pastor Diogo, que também saiu de uma briga de uma igreja lá que não se deu bem e acabou bluff, e acabou se juntando com esse Diogo, né? E porventura, e até mesmo ele veio com uns dias aqui até mesmo, e alguém pode perguntar assim, pastor, mas por que você não tirou até então, antes de inflamar? Irmãos, algumas coisas eu não posso fazer, Deus não me permite. Pela palavra ministrada ele pode tirar. Quando você lê, por exemplo, a parábola da rede lançada ao mar, irmãos, lá fala de julgamento, de juízo. Ele lança a rede e ele puxa
todo tipo de peixe para a beira do mar. Esse é o nosso papel. Lançou a rede e puxa o peixe. Mas não somos nós que fazemos separação. As pessoas podem trocar de pastor, nós não podemos trocar de ovelha. Se está dando probleminha, eu vou trocar você por 2. Mas as pessoas trocam de pastor. Você entende como que é o psicológico das coisas? Então eu vou abrir o coração só para você ter ideia de como é que as coisas funcionam. Nós podemos ser trocados, não podemos trocar. Há algumas regras do mundo espiritual. A Bíblia diz na parábola do trigo e do joio, que por mais que o inimigo tenha lançado a semente, e o joio está crescendo junto com o trigo, eu não posso arrancar. Deus não me permite arrancar. Tem uns aí que acaba rasgando o verbo, né, e arranca mesmo, não quer nem saber. Mas Deus não me permite arrancar. Mas eles precisam crescer juntos. Por quê, irmãos? Porque o trigo precisa entender que ele é trigo. Você sabe qual é a diferença entre o trigo e o joio? O joio, irmãos, ele não tem nada dentro dele. O trigo, quando chega no tempo da colheita, irmãos, ele pesa. Ele meio que se curva pelo peso que existe nele, da sua semente. Nós, quando somos considerados trigos, irmãos, diante da palavra, nós nos inclinamos, nós nos encurvamos diante da palavra de Deus. O joio, bom, põe 3 pontinhos, chega a uma conclusão, né? Aí o que acontece? Mas aí, irmãos, nesse meio tempo, como eu não dizia nada, e ele queria ouvir alguma palavra de afronta só para ter um motivo para sair, porque rebelião ele já tinha feito com outras pessoas. Aí ele disse: não, eu vou sair. O pastor não falou nada, está caindo, eu já bati na cara dele, já tantas coisas, eu vou sair. E assim, aí ele disse: pastor, eu vou ficar até tal dia, depois eu vou sair. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Aqui, chegava aqui com um grupinho de irmãos: pastor, eu não concordo com o pastor, eu não concordo com aquele irmão, não concordo. Sabe, irmãos, imagina o Lúcifer no céu: eu não concordo com Deus, Deus tomou as decisões, eu não concordo. Deus, eu não concordo com isso. Deus, Senhor, puxa, tenha dó, meu Deus do céu. Exatamente, irmãos. E aí ele decidiu um culto, e eu não tirei ele da frente do culto de quinta-feira, eu não tirei ele. Eu honrei ele até o último momento. Aí no culto de quinta-feira, irmãos, ele trouxe algumas pessoas. Falei: agora eu quebro ele. Uma das últimas, desculpa a expressão do paranaense simples e caipira. Mas aí, irmãos, no último culto ele chamou até alguns amigos para estar aqui. Porque ele imaginou que, bom, último culto meu, né? Pastor vai orar por mim. Pastor vai interceder por mim, pela minha família e tal, e por você da igreja. Irmão, desculpa a expressão. Apóstolo Paulo diz que nós não devemos impor as mãos sobre qualquer pessoa de maneira precipitada. E outra coisa, eu não oro por rebelde, irmãos. Por rebelde não. Quando eu coloco a mão, irmãos, na cabeça de alguém, ou quando eu oro junto com alguém para abençoar de alguma forma, eu estou indo junto com a pessoa. E a partir do momento que eu oro por aquela pessoa, irmãos, Deus abençoa, vai com ela. Irmãos, eu estou concordando com aquilo que ela faz. A Bíblia não me autoriza a concordar com rebeldia. Toda rebeldia é obra de Satanás. Desce lá do céu, rebeldia contra Deus. E você sabe como que o rebelde... Esses dias apareceu uma pergunta, eu vou falar isso porque muitas pessoas não assistem a escola bíblica, então eu vou falar isso aqui. Você sabe por que existem outras causas, tá? Mas eu só vou comentar uma com você. Você sabe um dos motivos que possivelmente Satanás, Jesus falou para ele: você está julgado, ele está julgado, o príncipe desse mundo é julgado, e eu vou ainda porque eu não tenho nada com ele. Você sabe qual a expressão, o príncipe desse mundo é julgado? Mas sendo que o julgamento vai ser lá na frente, mas Satanás já está julgado. Sabe por quê, irmãos? Uma das questões, quando alguém peca, e a pessoa ela erra, ela entende que ela errou, ela quer mudar de vida, sabe o que ela faz? Ela muda o rumo, ela muda a postura, porque ela pecou, ela errou, mas ela se entristeceu por isso. Por exemplo, só um exemplo pequenininho, por exemplo, quando um homem ele é curado, Jesus encontra ele no templo, Jesus disse para ele: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, ou seja, não volte pelo mesmo caminho. E existe diferença entre pecado e iniquidade. Bom, não tem tempo para estar explicando tudo isso para vocês, mas, ou seja, quando alguém toma uma atitude, ainda que seja como essa, se é uma atitude simplesmente de um erro, de a pessoa ela se arrepende, e ela volta no princípio. Lembra do lugar onde você caiu? Igreja de Éfeso,
Apocalipse fala sobre isso. E Lúcifer não. Ele pecou, ele errou, foi lançado para a terra. Você sabe o que ele continuou fazendo, irmãos? Ele já foi tentar Eva, ou seja, ele permaneceu no erro. E ele não saiu dessa linha: matar, roubar e destruir. Tudo que tem relação com morte, roubo e destruição é obra de Satanás. Tem uma canção que diz, né? Olho para a destruição e lembro de uma cena de guerra. Ou seja, mas é obra de Satanás. João capítulo 10, verso 10, deixa isso tudo muito claro. E ele continuou enganando as pessoas, e Jardim do Éden, e passou por aí, e continuou enganou Davi lá na frente, que incitou Davi a pecar, a fazer o censo. Houve uma mortandade muito grande. Mas, ou seja, quando se tem um rebelde, por exemplo, ele não muda de atitude. Quando, por exemplo, você olha para a vida de Saul, quando Saul foi fazer algo que não era para ele, irmãos, isso não era da conta dele, de Saul, mas ele achou que Samuel estava demorando, por exemplo, para fazer o sacrifício, o tempo estava passando, então foi ele mesmo e fez. Samuel chegou e falou: você está louco, Saul? Você não pode fazer isso, isso é para mim. Não, mas eu achei que você não viria, Samuel. Não importa, isso é eu e Deus. Você não pode fazer isso, você não pode fazer esse sacrifício, você é rei. Você não pode fazer isso é meu papel. E ele ficou muito bravo com Deus, com Samuel. Não, Samuel, mas eu... E por fim, depois de ter levado a repreensão, ele rasgou as roupas de Samuel. E Samuel disse: Saul, assim como você rasgou as minhas vestes, da mesma forma o teu reino vai ser rasgado. A tua honra vai ser rasgada. E da mesma forma, irmãos, e lá exatamente o Senhor diz: olha, eu não tenho prazer em sacrifício, mas eu tenho prazer em obediência. E aconteceu que no último culto aqui, irmãos, encerrou o culto, e eu disse: eu dou encerramento no culto. Encerrei o culto, aquele pessoalzinho todo que foi chamado para participar do culto, voltaram do mesmo jeito, sem oração, sem nada. Daí ele voltou com a carona de bolacha, né? Porque não teve oração, não teve intercessão, né? Eu falei: não, para rebelde eu não oro. Eu disse algumas palavras a ele. Eu disse: você sabe que você está errado, né? Você sabe disso, né? Ele: eu sei. Ele disse o que para mim, irmãos? Eu sei. Eu disse: você sabe que todo o sangue dessas pessoas que porventura vão estar com você, você sabe que eu já lavei as mãos para elas, você sabe que vai cair sobre a tua vida, você sabe disso, né? Não, pastor, eu sei. Eu falei: você sabe, você pode até saber por palavras, mas você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia do que é isso. Então vai. Você não vai orar por mim? Esse tipo de oração eu não faço. Esse tipo de oração não. Oro por endemoniado, por perturbado, pelo que for. Por rebelde não. Está até abaixo disso. E aí, irmãos, algumas pessoas têm ido para conhecer o trabalho lá que está acontecendo, se filiou a uma tal de Assembleia de Deus, bom, lá para o lado do Jardim Rodrigo lá. Mas eu quero dizer para você, irmãos, para vocês, todo lugar que você entrar, irmãos, procure saber debaixo de que tipo, de que autoridade aquele lugar está. Mas de que baixo que a autoridade está? Como é que aconteceu tudo isso? A partir do momento que nós nos desligamos do Ministério Shalom, participávamos da Igreja Batista Shalom. A partir do momento que nós resolvemos nos desligar, eu disse assim ao pastor Leandro: vamos lá comigo, eu preciso de alguém para ir comigo, só emprestar a boca e os ouvidos para testemunhar aquilo que a gente vai conversar. Fomos lá e conversei com o bispo Oswaldo, disse: bispo, a gente vai estar se desligando do ministério, e te amo em Cristo, a gente sempre caminhou sozinho, não tenho absolutamente nada contra ti, te amo de coração. Nas oportunidades vou vir aqui para estar te abraçando, cultuando contigo. Ele disse assim: pastor, eu entendo perfeitamente, eu só peço uma coisa. Bispo Oswaldo, do Ministério Shalom, lá do Jardim Gonçalves, ele disse: só te peço uma coisa. Eu junto com o pastor Leandro, eu falei: pode falar sim, claro, só não vamos deixar isso atrapalhar nossa amizade. Eu falei: sem problemas. Ele disse assim: quando tiver algum trabalho aqui eu posso te chamar? Eu falei: claro, pode chamar sem problema. Qual o último trabalho que as irmãs participaram? Onde foi? Igreja Batista do pastor Oswaldo.
Eu falei, vocês têm toda a liberdade, louvorzão, se quiser chamar nós vamos chamar vocês para participar de algum evento. Vamos sim, claro que vamos. Ou seja, oramos juntos, conversamos até hoje, trocamos ideia até hoje. Ou seja, debaixo da bênção. Pastor, mas e se pessoas boas chegarem àquele lugar? Deixa eu te explicar também uma coisa. Por isso que eu falei que esse é um bate-papo. Se você quiser perguntar uma coisa, você fica à vontade. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que são boas, aparentemente são denominadas boas no mundo lá fora, elas vão ser salvas, sim ou não? Sem Jesus. Mas elas são boas, vão ser salvas? Sim ou não? Eu digo para você que não, mas eu vou assinar o meu não. Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem da bondade de ninguém, para que um dia alguém disse assim, eu sou salvo, sou bom, por isso que eu estou aqui. Fui salvo por mérito meu. Ninguém. Pode ser pessoa, irmãos, que entregue o seu corpo para ser queimado, como diz 1 Coríntios capítulo 13, irmãos. Quando ele diz assim, se não tiver amor, nada serei, nada disso aproveitaria. Você sabe o que ele está dizendo? Ele disse, se não tiver amor, Jesus disse, aquele que me ama, segue os meus mandamentos. Então ele poderia fazer o que tiver que fazer, se ele não estiver debaixo da palavra de Deus, da obediência do Senhor, nada disso aproveitaria. É isso que Paulo está falando. Nada, irmãos, que venhamos a fazer, ou venhamos a fazer, entregar tudo, irmãos, para os pobres, como diz o apóstolo Paulo mesmo, mas nada disso aproveitaria. Nada que fizermos pode apagar um pecado só nosso, ou pode adiantar um passo nosso para a salvação em Cristo Jesus. É um presente de Deus, só vamos ter direito a esse presente se obedecermos essa palavra. Fora isso, todos nós teremos um caldeirão muito grande um dia, chamado Lago de Fogo, todos nós. Não tem credencial, não tem, irmãos? Para a obediência, irmãos, é para todos. Ninguém é mais privilegiado do que o outro com relação à obediência à palavra, é para todos. E então foi nesse processo de rebelião. Alguns vieram conversar comigo, né? Pastor, eu não vou estar mais aqui com você. Eu falei, para onde você vai? Ele poderia dizer, né? Estou indo para tal lugar. Eu falei, cara, se é que eu posso dizer vai com Deus, porque Deus não se mistura com essas coisas, mas eu vou dizer para você, fica à vontade. Eu falei, você sabe que você está errado, né? Você sabe que você está entrando debaixo de que tipo de autoridade, né? Você sabe o que é isso? Não, pastor, eu sei. Boa viagem. Você sabe, um tempo muito perigoso, eu creio que o tempo mais perigoso que nós vivemos, irmãos. Eu tenho um estudo que fala sobre lei e graça. O tempo mais perigoso que nós estamos vivendo. Eu sei que depois que sair daqui, irmãos, algumas pessoas que também não acreditam na palavra, irmãos, vão dizer assim, o pastor, vamos ler a Bíblia, poxa, a escola bíblica teve hoje, falamos sobre frutos da carne, obra da carne e fruto do Espírito, sabe? E, então, irmãos, algumas pessoas que muitas vezes têm dificuldade com relação à palavra, e nós damos estudos exatamente para isso, para que abra realmente o entendimento. Eu sei que muitas pessoas, irmãos, elas são influenciadas pela emoção, pelo barulho, né? Eu sei que muitas pessoas gostam de pregador asmático, né, irmãos? Pastor, asmático? Aquele que quando pega no microfone ele fica assim, asma ataca. Eu sei que muita gente gosta disso, né? Gosta de um pouquinho de, né? Cada um tem seu estilo, né? Sua maneira de ser. Irmãos, isso não vai acrescentar uma vírgula naquilo que nós temos que pregar. Há uma linha para todos nós, irmãos. Essa linha está aqui, ó. Ninguém pode sair daquilo que está escrito. O camarada, ele pode subir na parede, irmãos, plantar bananeira, flutuar, irmãos. Ele não pode sair daquilo que está escrito, não é permitido para cada um de nós. Ou nós estaremos rebelando contra Deus. Bom, rebelião contra Coré, é contra Moisés, Coré, Dotã e mais um sujeito lá. Se rebelaram contra Deus, irmão, contra Moisés. Moisés estava certo? Rapaz, Moisés tinha feito umas coisas lá que casou com uma mulher que não era da tribo, algumas coisas assim aconteceu e deu um probleminha, irmãos. Eles se levantaram contra Moisés. Sabe o que Deus fez? Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, estavam juntos. Sabe o que Deus fez? Vou encerrar com essa fala aqui. Sabe o que Deus fez? Deus deu um chega em Arão, irmãos.
Deus deixou Miriam leprosa por uns dias, imunda, longe da tribo. E Deus disse assim: com o meu servo Moisés, eu trato face a face. Eu me acerto com ele. Autoridade espiritual, irmãos. Diante da palavra, todos nós estamos alinhados. Mas quando se fala assim a respeito de mundo espiritual, irmãos, existem graus de hierarquia. Você não tem ideia dos estudos que nós temos nesse canal Teologia Simples, você não tem ideia. Jesus respeitou isso diante de um demônio. Pastor, que heresia. Ótimo, eu gosto de falar sobre essas coisas. Se você não tem ideia, eu gosto de falar sobre coisas polêmicas. Você não tem ideia. Jesus foi expulsar o demônio de um gadareno, irmãos. E você sabe o que o demônio disse a ele? Não nos mande fora dessa província. Você sabe o que ele estava dizendo? Nós fomos encarregados para trabalhar nessa região territorial, demônio territorial, trabalhar naquela região. E se ele mandasse fora daquela província, daquela região, irmãos, ele estava fora da área de trabalho dele. Jesus libertou o homem, mas o espírito ficou naquela província, naquela região. O que é isso? Respeitar grau, nível de autoridade. Jesus. Muitas coisas eu poderia falar aqui para você. Os meus estudos bíblicos, irmãos, são um desabafo assim, diante da palavra de Deus, daquilo que eu acredito no que está escrito. Então eu peço para você, por favor, nos acompanhe. Mas esquecendo aquilo que não serve, deixando de lado, irmãos, eu gostaria que você se fixasse naquilo que é de Deus. Os ventos, eles sempre vão passar. As tempestades sempre vão passar. O Salmo de número 1, irmãos, diz que os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Como a palha que quando bate o vento, ela vai para todo lado. Mas a palavra do Senhor diz também que nós precisamos estar firmados sobre o firme fundamento que se chama Cristo Jesus. Na nossa família, irmãos, existem espíritos, trazendo aqui para a família. Bom, o outro lado você já entendeu. Rebeldia contra Deus. Alguém está esperando ele lá na porta para um dia prestar contas. Pecado não entra do lado de lá. Enfim, esse tipo de pecado não. Porque existe pecado para a morte e pecado que não leva à morte. Você sabia disso também, né? Bom, eu tenho um estudo sobre isso lá também, você pode ver. Então, irmãos, existem espíritos, irmãos, que são espíritos familiares, demônios familiares. Eles agem especificamente na família. Você sabia disso? Existem espíritos territoriais. Alguns agem em território. Sorocaba, por exemplo, é demarcado, irmãos. Talvez você não sabia disso, mas eu também tenho um bate-papo lá que fala sobre esse assunto. Se você olhar pelo Google, por exemplo, pelo Google, pelo mapa, você vai ver que essa cruz de ferro aqui, você vê, é um negócio velho que ninguém dá valor nenhum. Mas essa cruz de ferro aqui, dentre outros monumentos, ele forma um triângulo, irmãos. Triângulo, não te parece nada suspeito? Triângulo, pirâmide, triângulo, sabe? A cidade toda de Sorocaba é demarcada. Depois da entrada da Sorocaba do Senhor Jesus, você encontra um obelisco da maçonaria, logo da faixa. Um dia eu queria saber por que eu sentava no banco, nas escadas da Praça Coronel Fernando Prestes, para aquele monumento que tem lá na escada, próximo da catedral. Eu pensava assim, mas que projeto que é esse, meu Deus do céu? Não é nem um negócio coberto, não é um negócio meio que sem terminar, parece as ruínas lá de Éfeso, né? E um negócio assim, totalmente sem planejamento nenhum. Eu olhei no Google Maps. Você sabe o que é aquilo, irmãos? O mesmo símbolo do Rotary Club. Rotary, Lions e tantos outros aí, que são interligados. E é um grupo da maçonaria que se associam a isso. É uma história assim bem longa, mas eu tenho também um trabalho que fala sobre esse assunto, fotos, vídeos, enfim. Bom, se eu te disser para você que na Basílica de São Pedro, lá em Roma, existe um obelisco maior que um negócio, um prédio, você não acredita. No pátio da Basílica de São Pedro, lá no final, obelisco e o olho que tudo vê. Te é estranho isso ou não? Pastor, mas e essa igreja? Bom, Apocalipse capítulo 17 me fala que essa é a grande meretriz, a prostituta, que pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, sabe? A meretriz. Ou seja, pastor, mas como é que se afirma isso? Bom, lá também diz que a cidade edificada sobre 7 montes, sobre 7 picos, sobre 7 colinas. Procura algum no mapa geográfico, vê se você encontra outra, a não ser Roma.
Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, Bíblia de estudo católico, tem Bíblia de muitas crenças aí. Um padre no comentário, irmãos, do rodapé da Bíblia, fala a respeito da grande meretriz ser a cidade de Roma. Não seria nem novidade se eu dissesse para você que, por exemplo, o livro de regras de fé, por exemplo, não é a Bíblia Sagrada do católico. Não seria novidade para você não, né? Porque eu já também falei sobre isso em escolas bíblicas por aí. Mas é um livro chamado Catecismo, nessa espessura, Catecismo. Esse é o livro de regra de fé. A Bíblia é usada para alguns momentos só, como os espíritas usam e tantos outros usam. Eu tenho muita coisa para dizer para você, mas o tempo não permite que isso aconteça. Mas eu quero dizer para vocês, querido, nessa noite, fiquem com aquilo que tem de Deus. Eu passei, irmãos, a minha vida inteira de conversão estudando a palavra. Eu não leio a palavra, eu tenho dificuldade de ler, irmãos. Eu gosto de entender o que eu estou lendo. Desde o ano de 93 para 94, foi quando eu me converti, irmãos. Eu queria saber o que tinha aqui dentro, irmãos. Qual que é o segredo de Deus? Para eu saber o segredo de Deus, eu preciso chegar no coração dele. Você pode entrar nas maiores faculdades, universidades que existem, irmãos, no mundo inteiro. Você pode aprender grego, hebraico, aramaico. Você pode aprender o que você quiser, irmãos. É excelente. Existem coisas que só o Espírito Santo vai revelar ao teu coração. Quando Jesus disse, o Espírito, ele vai ensinar para você todas as coisas. Tem coisa que é só com ele, irmãos. Você pode aprender a cultura judaica. Tem coisa que é só o Espírito Santo. Não tem para outro lado, não tem para onde correr. Para que nós sejamos 100% dependentes dele. Então ele não deixa essas coisas nas mãos dos homens. Então quando eu falo de doutrina bíblica, não é aquilo que nós achamos, é aquilo que está escrito. Então se você for pedido, por exemplo, para fazer algo fora daquilo que está escrito, você tem duas opções. Ou você agrada a homens, ou você agrada a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6, 7, 8, 9 fala sobre isso também. Como era a preocupação de Saul quando desobedecia a Deus, dizer, Samuel, me honra pelo menos diante dos homens. Você percebe que a preocupação dele não era nem com Deus, mas era ser honrado diante do povo. Ora por mim, Samuel. Samuel, orar por rebeldia, acabei de falar sobre isso, negativo. Samuel, para não ver a tristeza de Saul, ele sumiu por um lugar chamado Ramá, Naiote, onde ele tinha escola de profetas. Ele simplesmente desapareceu. Como quem diz, não quero nem ver o fim desse camarada. Porque ele se levantou contra Deus. Ai daquele que se levanta, irmãos, contra o Senhor, ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Eu ministrei um tempo aqui sobre Atos dos Apóstolos, um sujeito extremamente conhecedor da lei, mas até então não é de Deus. Mas quando em perseguição à igreja do Senhor, se chamava seita dos nazarenos nessa época ainda, não era chamados como cristãos, só depois foram conhecidos como cristãos. Mas em um motim desse, irmãos, que se levantaram e em perseguição à igreja do Senhor, foram consultar Gamaliel. Gamaliel, o que você acha? Gamaliel disse, olha, se levantaram vários grupos e eles se desfizeram. E ele disse, se esse grupo da seita dos nazarenos for de Deus, eles vão permanecer, se não for, vai dissipar também. Ele disse, porém, se for de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Cuidado com isso. Eles pararam um pouco mais para pensar. Então, irmãos, Deus ele é maior que todas as coisas. Então, quando você olhar, por exemplo, você vê, está faltando alguém aqui, ore por essa pessoa, interceda por ela, para que ela saia debaixo de maldição. Não existe, irmãos, maldição sem causa. Mas quando existe a causa, a pessoa simplesmente ela fica desprotegida no mundo espiritual. Você não tem ideia do que é a luta espiritual. Você não faz ideia do que é um mundo espiritual. Você não tem ideia do que é isso. Mas quando é conforme o degrau, irmãos, a gente vai subindo, as coisas vão acontecendo. Você vai chegando um pouquinho mais perto, as coisas vão acontecendo. O confronto, ele é um pouco maior. Então, irmãos, fica firme com o Senhor, fica firme nos seus propósitos, fica firme nos cultos. Eu tenho certeza que Deus é aquele que tem o melhor para as nossas vidas. Eu acredito que se o ministério de Noé, ele fosse nos nossos dias, eu acredito que muitos poderiam dizer assim, Noé frustrado. Noé,
falhou no seu chamado. No entanto, eu vejo Jesus falando de Noé. Você sabe quem é que entrou na arca? Você tem ideia de quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Noé e a sua família. Você sabe o que as pessoas elas vão buscar na igreja? Você sabe o que elas vão buscar na igreja? Entre grandes eventos? Você acredita, quando, por exemplo, eu vou numa igreja por causa de um grande evento, eu vou por causa de Jesus ou vou por causa do evento, irmãos? Quando eu vou na igreja por um motivo ou outro, será que... O salmista ele diz assim, irmãos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele nos chama, irmãos, o tempo todo para a presença do Senhor, para um momento de comunhão com Deus. Não existe coisa mais preciosa nessa vida, irmãos, do que nós estarmos na casa do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então eu separei esses dias exatamente para esse bate-papo, para que quando alguém comentar alguma coisa com você... E irmãos, os filhos do inferno são usados. Bom, Jesus falou sobre isso, já nem deveria estar espantado, né? Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ainda existem pessoas que dizem assim: oh, você não vai também, irmão? Você não vai também, Davi? Sabe, querido, eu fico olhando assim, o preço que muitas pessoas vão pagar um dia quando forem passar pela porta estreita. Irmãos, cara, evangelho não é brincadeira. Evangelho, irmãos, não é faz o que quer, quando quer e como quer e simplesmente as coisas. Evangelho é um negócio muito sério, irmãos. Alguém morreu, irmão, desceu da glória dele e morreu, sabe? Para que, irmãos, nós fôssemos salvos. Ou seja, é obra de Deus. As pessoas não têm ideia exatamente do que é isso. Bom, mas eu já extrapolei no meu tempo. Mas, irmãos, nós estaremos orando. Nós estaremos intercedendo pelas famílias, também apresentando a família alvo de oração. Então, só gostaria que você ficasse bem atento às coisas que acontecem. E o tipo de pessoas que muitas vezes, irmãos, mais fermentam do que acrescentam. Tá? Mas Jesus ele falou também sobre isso, eu não sei porque eu estou estranhando. Jesus falou assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Aquele fermento que estraga toda a massa, né, quando muitas vezes ele é dado brecha para ele. Bom,